Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. Edição crítica de Ivo Castro. Imprensa Nacional, Lisboa, 2012. Amor de Perdição, Memórias de uma Família, por Camilo Castelo Branco. Quinta edição, prefaciada e revista pelo autor. Quem viu jamais vida amorosa que não a visse afogada nas lágrimas do desastre ou do arrependimento? Dom Francisco Manuel, Epanáfora Amorosa. Ao ilustríssimo e excelentíssimo Senhor António Maria de Fontes Pereira de Melo, dedica o autor. Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor, há de pensar muita gente que Vossa Excelência não dá valor algum a este livro que a minha gratidão lhe dedica, porque muita gente está persuadida que ministros de Estado não leem novelas. É um engano. Uma vez, ouvi eu, um colega de Vossa Excelência, discorrer no Parlamento acerca de caminhos de ferro. Com tanto engenho o fazia, de tantas flores matizar aquela matéria, que me deleitou ouvi-lo. Na noite desse dia, encontrei o colega de Vossa Excelência a ler a Fanny, aquela Fanny que sabia tanto de caminhos de ferro como eu. Que Vossa Excelência tem romances na sua biblioteca é convicção minha. Que lá tem alguns que não leu porque o tempo lhe falece e outros porque não merecem tempo, também o creio. Dê a Vossa Excelência no lote dos segundos um lugar a este livro e dará assim Vossa Excelência significado que o recebe e aprecia por levar em si o nome do mais agradecido e respeitador criado de Vossa Excelência. Na cadeia da Relação do Porto, aos 24 de setembro de 1861. Camilo Castelo Branco. Prefácio da segunda edição. Nas Memórias do Cárcere, referindo-me ao romance que novamente se imprime, escrevi estas linhas. O romance, escrito em seguimento daquele, o romance de um homem rico, foi O Amor de Perdição. Desde menino ouvia eu contar a triste história de meu tio paterno, Simão António Botelho. Minha tia, irmã dele, solicitada por minha curiosidade, estava sempre pronta a repetir o facto, aligado à sua mocidade. Lembrou-me naturalmente, na cadeia, muitas vezes meu tio, que ele devera estar inscrito no livro das entradas no cárcere e das saídas para o degredo. Folheei os livros desde os de 1800 e achei a notícia com pouca fadiga e alvoroços de contentamento, como se, em minha alçada, estivesse a adornar-lhe a memória como recompensa das suas trágicas e afrontosas dores em vida tão breve. Sabia eu que em casa de minha irmã estavam acantoados uns maços de papéis antigos, tendentes a esclarecer a nebulosa história de meu tio. Pedi aos contemporâneos que o conheceram notícias e miudezas, a fim de entrar de consciência naquele trabalho. Escrevi o romance em 15 dias, os mais atormentados de minha vida. Tão horrorizada tenho deles a memória, que nunca mais abrirei o Amor de Perdição, nem lhe passarei a lima sobre os defeitos nas edições futuras, se é que não saiu do liço incorrigível da primeira. Não sei se lá digo que meu tio Simão chorava, e menos sei se o leitor chorou com ele. De mim lhe juro que... Vão passados quase 2 anos, depois que protestei não mais abrir este romance. No decurso de 2 anos tive de afrontar-me com os infortúnios menos vulgares que a privação da liberdade, e esqueci os horrores dos outros, a ponto de os recordar sem espanto, e simplesmente como fuzis indispensáveis nesta minha cadeia, em que já me vou retorcendo e saboreando com infernal deleitação. Abri o livro, como se o tivesse escrito nos dias mais festivos da minha mocidade. Se bem que eu falo em dias de mocidade por me dizer a minha certidão de idade que eu já fui moço, que no tocante a festas de juventude estou agora esperando que elas venham no outono, e é de querer que venham, acamaradadas com o reumatismo e gota. Este livro, cujo êxito se me antulhava mal quando eu o ia escrevendo, teve uma recepção de primazia sobre todos os seus irmãos. Movia-me à desconfiança o ser ele triste, sem interpolação de risos, sombrio e rematado por catástrofe de confrangir o ânimo dos leitores que se interessam na boa sorte de uns e no castigo de outros personagens. Em honra e louvor das pessoas que estimaram o meu livro, confessarei, agradavelmente, que julguei mal delas. Não aprovo a qualificação, mas a crítica escrita conformou-se com
a opinião da maioria que antepõe o amor de perdição ao romance de um homem rico e às estrelas propícias. É grande parte neste favorável, embora insustentável juízo, a rapidez das peripécias, a derivação concisa do diálogo para os pontos essenciais do enredo, a ausência de divagações filosóficas, a lhaneza da linguagem e desartifício das locuções. Isto, enquanto a mim, não pode ser um merecimento absoluto. O romance que não estribar em outras recomendações mais sólidas deve ter uma voga muito pouco duradoura. Sou quase convencido de que o romance, tendendo a apelar da iníqua sentença que o condena a fulgir e apagar-se, tem de firmar sua duração em alguma espécie de utilidade, tal como o estudo da alma ou a pureza do dizer. E dou mais pelo segundo merecimento, que a alma está subejamente estudada e desvelada nas literaturas antigas, em nome e por amor das quais muita gente abomina o romance moderno e jura morrer sem ter lido o melhor do mais apregoado autor. Dou-me por suspeito nesta questão. Graças a Deus, ainda não escrevi 2 linhas a meu favor, nem sequer nas locais do jornalismo. Até escrupulizo em dizer que devem ler-se romances. Não vão cuidar que eu recomendo os meus. É certo que tenho querido imprimir em alguns de meus livros o cunho da utilidade, com o valor da linguagem sã e ajeitada à expressão de ideias que pareciam estranhas, como de feito eram, e não se nos deparam nos escritos dos Sousas, Lucenas e Bernardes. Em verdade, foi isto mirar muito longe, com vista muito curta. Assim mesmo, fiz o que pude, e neste livro direi que fiz menos do que podia. Nos 15 atormentados dias em que o escrevi, faleceu-me o vagar e contenção que requer o acepilhar e brunir períodos. O que eu queria era afogar as horas, e afogar talvez a necessidade de vender o meu tempo, as minhas meditações silenciosas e o direito de me espreguiçar, como toda a gente, e o prazer ainda de ser tão lustroso na linguagem quanto em diversas circunstâncias podia ser. O que então não fiz, também agora não faço, senão em pouquíssimo e muito de corrida. O livro agradou como está. Seria desacerto e ingratidão de mudar sensivelmente, quer na essência, quer na compostura, o que, tal qual é, foi bem recebido. Porto, setembro de 1863. Prefácio da 5ª edição. Publiquei há 22 anos o romance Onde está a Felicidade. Pouco depois, Alexandre Herculano, republicando as lendas e narrativas, escrevia na advertência. Nestes 15 ou 20 anos, criou-se uma literatura, e pode dizer-se que não há ano que não lhe traga um progresso. Desde as lendas e narrativas até ao livro Onde está a Felicidade, que vasto espaço transposto. Se comparo O Amor de Perdição, cuja 5ª edição me parece um êxito fenomenal e extra-lusitano, com O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, confesso, voluntariamente resignado, que para o esplendor destes 2 livros foi preciso que a arte se ataviasse dos primores lavrados no transcurso de 16 anos. O Amor de Perdição, visto à luz elétrica do criticismo moderno, é um romance romântico, declamatório, com bastantes aleijões líricos e umas ideias aceleradas que chegam a tocar no desaforo do sentimentalismo. Eu não cessarei de dizer mal desta novela, que tem a boçal inocência de não devassar alcovas, a fim de que as senhoras a possam ler nas salas, em presença de suas filhas ou de suas mães, e não precisem de esconder-se com o livro no seu quarto de banho. Dizem, porém, que o Amor de Perdição fez chorar. Mal foi isso. Mas agora, como indemnização, faz rir. Tornou-se cômico pela seriedade antiga, pelo raposinho que lhe deixou o ranço das velhas histórias do Trancoso e do padre Teodoro de Almeida. E por isso mesmo se reimprime. O bom senso público relê isto, compara com aquilo e vinga-se, barrufando com frouxos de riso realista as páginas que há 10 anos aljuvarava com lágrimas românticas. Faz-me tristeza pensar, eu que floresci nesta futilidade da novela, quando as dores da alma podiam ser descritas sem grande desaire da gramática e da decência.
Usava-se então a retórica, de preferência ao calão. O escritor antepunha a frequência de Quintiliano à do colete encarnado. A gente imaginava que os alcoces não abriam gabinetes de leitura e artes correlativas. Ai, quem me dera ter antes desabrochado hoje, com os punhos arregaçados para espremer o pus de muitas escrófulas à face do leitor. Naquele tempo, enflorava-se a pústula. Agora a carne com vareja pendura-se na escápula e vende-se bem, porque muita gente não desgosta de se narcisar num espelho fiel. Pois que estou a dobrar o cabo tormentoso da morte, já não verei onde vai desaguar este enxurro que rola no bojo a ideia novíssima. Como a honestidade é a alma da vida civil e o decoro é o nó dos liames que atam a sociedade, lembra-me se vergonha e sociedade ruirão ao mesmo tempo, por efeito de uma grande evolução rigolboche. A lógica diz isto, mas a providência, que usa mais da metafísica que da lógica, provavelmente fará outra coisa. Se, por virtude da metempsicose, eu reaparecer na sociedade do século XXI, talvez me regozije de ver outra vez as lágrimas em moda nos braços da retórica e esta quinta edição do Amor de Perdição quase esgotada. São Miguel de Seide, 8 de fevereiro de 1879. Camilo Castelo Branco. Introdução. Folheando os livros de antigos assentamentos no cartório das cadeias da Relação do Porto, li, no das entradas dos presos desde 1803 e 1805, a folhas 232, o seguinte. Simão António Botelho, que assim disse chamar-se, ser solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa e assistente na ocasião de sua prisão na cidade de Viseu. Idade de 18 anos. Filho de Domingos José Correia Botelho e de Dona Rita Preciosa Caldeirão Castelo Branco. Estatura ordinária, cara redonda, olhos castanhos, cabelo e barba preta. Vestido com jaqueta de beitão azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez. E fiz este assento que assinei. Filipe Moreira Dias. À margem esquerda deste assento está escrito: foi para a Índia em 17 de março de 1807. Não seria fiar demasiadamente na sensibilidade do leitor se cuido que o degredo de um moço de 18 anos lhe há de fazer dó. 18 anos. O arrebol dourado e escarlate da manhã da vida. As louçanias do coração que ainda não sonham em frutos e todo se embalsama no perfume das flores. 18 anos. O amor daquela idade. A passagem do seio da família, dos braços de mãe, dos beijos das irmãs, para as carícias mais doces da Virgem, que se lhe abre ao lado como flor da mesma sazão e dos mesmos aromas e à mesma hora da vida. 18 anos. E degradado da pátria, do amor e da família. Nunca mais o céu de Portugal, nem liberdade, nem irmãos, nem mãe, nem reabilitação, nem dignidade, nem um amigo. É triste. Amou, perdeu-se e morreu amando. É a história. E história assim poderá ouvi-la a olhos enxutos a mulher, a criatura mais bem formada das branduras da piedade, a que por vezes traz consigo do céu um reflexo da divina misericórdia. Essa, a minha leitora, a carinhosa amiga de todos os infelizes, não choraria se lhe dissessem que o pobre moço perdera honra, reabilitação, pátria, liberdade, irmãs, mãe, vida, tudo, por amor da primeira mulher que o despertou do seu dormir de inocentes desejos? Chorava, chorava. Assim eu lhe soubesse dizer o doloroso sobressalto que me causaram aquelas linhas, de propósito procuradas e lidas com amargura e respeito, e ao mesmo tempo ódio. Ódio, sim. A tempo verão, se é perdoável o ódio. Ou se antes me não fora melhor abrir mão desde já de uma história que me pode acarear enojos dos frios julgadores do coração e das sentenças que eu aqui lavrar contra a falsa virtude de homens, feitos bárbaros, em nome de sua honra.